Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Meu nome é Daniela Mendes, sou terapeuta e psicopedagoga. Síndrome do ninho vazio. O que é e o que pode acontecer com a pessoa que vivencia essa situação? Primeiramente, vou explicar o que é essa síndrome. A síndrome do ninho vazio é um fenômeno emocional que se manifesta quando os filhos crescem e vão seguir a sua própria vida. Pode ser caracterizada por sentimentos de solidão, tristeza, um vazio, sente como há uma destruição familiar. E isso pode acontecer independente dos membros, mas a mulher acaba sendo mais afetada por isso, principalmente a mãe, porque ela sente aquele vazio. Muitas vezes ela começa a sentir isso quando a filha está crescendo ou o filho está crescendo, não necessariamente quando essa pessoa sai de casa, mas é mais comum quando ela sai desse vazio, principalmente quando se dedicou à sua vida, muitas vezes abriu mão de uma profissão para ficar com os seus filhos, e está tudo bem. Eu não vou, eu acredito assim, cada um sabe o que é melhor. Tem mulheres que fazem a opção em se dedicar ao seu lar, outras vão para o mercado de trabalho, enfim, independente da escolha, pode acontecer essa síndrome, da pessoa ficar muito mal e pode resultar em depressão, inclusive nesse vazio. E isso acontece logo que esse filho sai de casa, na maioria das vezes, porém pode acontecer antes. Agora, algo que um dia eu até conversei com uma psicóloga bem antes de eu ser terapeuta, e ela trouxe uma questão muito interessante. Quando a síndrome do ninho vazio só acontece, que é determinada, né, que é esse nome, após esse vazio, quando os filhos saem. Porém, tem mães e pais que manifestam algum sentimento de ser dono do filho, né, de posse, depois de um tempo. Daí isso não caracteriza a síndrome do ninho vazio. E eu me lembro que conversando com essa psicóloga e falando sobre essa questão, que eu estava perguntando isso, porque eu tinha vontade de ser terapeuta na época, ela falou assim: quando anos se passam, é inveja mesmo. A mãe, ela quer ocupar o lugar, um lugar especial na vida do filho. Então eu conheço muitas histórias, tenho compartilhado com vocês, de mães principalmente, que vão à casa dos filhos e ditam as regras, prejudicando a esposa ou o esposo de uma certa maneira, porque ela quer ter um lugar único na vida daquele filho e que não lhe cabe mais, porque o filho está vivendo a sua vida. Eu já vi casos de mulher ir para a casa do filho e querer ser como uma esposa, a mãe dos filhos, relembrando a sua vida anterior, né? Vamos dizer assim, quando os filhos eram pequenos, ela gostava muito de cuidar desses filhos. Ela vai para a casa do filho, dita as regras, finge que a nora não existe ou que o genro não existe. Sabemos que há muita dor emocional e como seria importante essa mulher olhar para isso. Porém, precisamos repensar. Filhos precisam ser adultos, porque muitas vezes o filho é que tem que colocar limite na mãe, quando ele é adulto, ou no pai, de dizer assim: mãe, você é muito importante para mim, mas hoje eu tenho a minha família constituída, eu sou casado, eu sou responsável pelos meus filhos e pela minha esposa. Então, retorne para sua casa de uma forma gentil, não precisa brigar, não precisa discutir, fala de uma maneira acolhedora, mas para essa mãe perceber que o lugar dela não é mais na casa do filho, porque muitas vezes até essa mãe prejudica o casamento. Quantos divórcios que eu já vi, já sei de histórias de mãe que prejudicou de uma certa maneira o casal. Eu conheço um caso do casamento ter durado 3 meses, porque o filho gostava muito da comida da mãe e queria que a esposa aprendesse a fazer igual a mãe. A esposa até tentou, mas ela não conseguiu e começaram a discutir. E acabou em divórcio.
E essa mãe ia todos os dias na casa do filho para ensinar a nora a fazer a comida do jeito dela. Isso é muito preocupante. É visível que não há adulto aí. São duas pessoas com muitas dores emocionais. A mãe, né, que não consegue deixar o filho, que poderia ter falado: filho, eu entendo que você gosta muito da minha comida e eu estou muito feliz por isso, mas você precisa se adequar à sua nova rotina. Você se casou. E detalhe, essas pessoas são pessoas religiosas que frequentavam uma determinada religião. Então, tinha os ensinamentos de Jesus, de Deus, né, de que o casamento é sagrado e deve ser respeitado, né, a constituição da família, e o filho não amadureceu, estava vivendo naquela simbiose emocional, juntinho com a mãe, e daí ele divorciou. O que aconteceu eu não sei, porque foi uma história que me contaram, mas falaram até a cidade, tudo, que foi bem complicado, mas é algo para a gente pensar sobre a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou sendo o autor da minha vida? Eu estou fazendo a diferença? E não precisa ser grosseiro com alguém, mas é importante mostrar que cada um tem a sua trajetória. E tá tudo bem, dá para ter um bom relacionamento, mesmo morando em casas separadas. E para isso precisamos nos tornarmos adultos. E se for preciso, por que não fazer uma terapia para buscar a origem dessa dor emocional e resolver? E cada um segue o seu caminho. Filho, filha, honra os seus pais, tendo uma vida sensacional, mas cada um na sua casa, na sua vida, seguindo a sua trajetória. Beijos, até mais!